Olá, estamos mais uma vez no ID Talk. Hoje nós estamos recebendo o Thiago Felipe, que é CEO da Icon, e é uma empresa que está despontando muito no cenário de cibersegurança e inovação, e hoje a gente vai conversar bastante com ele, aproveitando que ele está no Brasil. Suzana. Boa tarde, Thiago. Um Boa tarde. prazer receber você hoje aqui. Boa tarde, prazer é meu, obrigado pelo convite. Sou super fã de vocês duas, super fã do portal, porque a gente obviamente usa o portal para saber, né, o que está acontecendo, se antenar, então obrigado pelo convite. Bom, vamos começar já com uma lição, uma missão, que eu sou apaixonada por formação acadêmica e fiquei fissurada no que você contou pra gente. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Você tem passagens por Harvard, Columbia, London Business School, nossa, e muitas outras. Fala um pouquinho como que essa sua bagagem acadêmica contribui para a sua visão empreendedora. Perfeito. Eu também sou muito fã, tá, da formação acadêmica. Eu acho que, claro, a educação tem que ser continuada independente de onde ela venha. Mas eu acho que, para mim, ter passado por essas grandes universidades me abriu a cabeça. Eu costumo dizer até, como eu fiz graduação fora também do Brasil, né, isso me forçou a me amadurecer um pouco, né, mais rápido do que talvez se tivesse ficado, né, morando com os pais, fazendo faculdade aqui. E essas faculdades, por terem essa excelência acadêmica, acabam atraindo, né, mentes brilhantes. Não me coloco nessa categoria, mas eu absorvi muito com essas pessoas que estavam lá, né? Hoje, eu estou para terminar o curso de Harvard e todas as vezes, todas as interações, todas as conversas com qualquer pessoa do curso é sempre muito enriquecedor. São pessoas que têm sempre histórias, né, fora do normal, vamos dizer assim, mas que conduzem suas vidas numa velocidade muito rápida. Eu sou bolsista da Fundação Estudar aqui no Brasil, e é uma das coisas que eu tenho até muito orgulho aqui, né, da minha passagem. E é um antro de pessoas formidáveis, né? Inclusive, vim até aqui para a gravação do evento, né, da Fundação Encontro Anual, e é sempre chocante. Ouvir o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão pensando, planejando, isso te força a atingir o seu melhor, né? Tá sempre se desafiando cada vez mais. Você também tem uma passagem super rica por empresas, né? O Thiago passou, nossa, é muita coisa, no Merrill Lynch, na Ambev, na Fundação Brasileira de Marketing, também na associação, que é a ADVB. E então seria interessante você falar um pouquinho como essa passagem por essas grandes organizações, né, influenciaram você para ir para um setor financeiro e criar a Icon. Sim. Eu, desde pequeno, achava que eu ia trabalhar em finanças. Tá, Suzana? Até achava que eu ia para essa linha. Olha. Mas, né, acho que por força da vida, acabei indo para um caminho diferente. Mas eu sempre achei que eu ia trabalhar em banco e tal. Então, quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, eu acabei estagiando na Ambev, já no meu primeiro ano de faculdade aqui em São Paulo, e fui para a área financeira. Fui trabalhar na tesouraria, tive um projetinho lá de dispersão de fluxo de caixa, comecei a aprender um pouco esse mundo e achei muito legal. Mas eu sempre achei que eu ia ser um cara de banco, né? Corporate banking, investment banking, alguma coisa que aliasse finanças com a parte de vendas, de relacionamento. Então, fui para a Ambev, trabalhei na Ambev, fui o cobaia do Summer Challenge, que é um programa hoje institucionalizado da Ambev, que atrai talentos de fora do Brasil. Entrei no trainee, foi muito bacana, foi, acho que, das experiências profissionais a mais enriquecedora por tempo, né? Porque durante um ano a gente roda a empresa inteira. Você não aprofunda em muita coisa, mas o fato, eu brincava na época, antes do trainee, eu não conseguia responder a pergunta: como é que funciona uma empresa? Como é que as coisas têm começo, meio e fim? Como é que você faz uma meta, né, lá do board, do management, chegar na ponta final, né, para o vendedor, para alguém do armazém, da fábrica? Então, ver tudo isso funcionando foi muito bom. A Ambev é uma escola para muita gente no Brasil ainda hoje, né, como algumas outras empresas. E o que eu pude aprender lá, até hoje eu aplico na empresa. Todo mundo que conhece a Icon no detalhe sabe que a gente, né, pega emprestado muitos dos valores e ensinamentos da época de Ambev, né, do Instituto Falcone, né, essa cultura de meritocracia, de foco em processo, foco em cultura,
foco em gente para fazer as coisas acontecerem. Quando eu fui para banco, que eu decidi sair da Ambev, eu tinha que dar um check the box, costumo dizer. Eu sabia desde pequeno que eu ia ser empreendedor em algum momento da vida e falei, bom, deixa eu antes ver se não é mesmo o banco, deixa eu ver se não é. Fui lá para o banco, não gostei. Era, em muitos aspectos, o oposto da Ambev, né? Não tinha foco em processo, não tinha foco em gestão. É um ambiente diferente, eu até entendo como o banco funciona, mas era o que eu não gostava, né? Não tinha esse cuidado com tudo que eu sempre prezei e aprendi na Ambev. Então decidi sair relativamente rápido, falei, bom, não é para mim, não adianta insistir aqui no erro, e aí fundei a Icon. Que ano foi isso? O começo do projeto Icon foi em 2011, né? Mas o CNPJ saiu em 2012. Mas o começo, né? O prototipar o modelo foi em 2011. Legal. Então, vamos falar um pouquinho agora da Icon. Fala pra gente um pouco como que ela contribui para as organizações brasileiras, para as organizações em geral, de uma forma geral, com essa maturidade toda de acontecimento que estão surgindo no mercado. Bom, o modelo de negócio nosso é relativamente simples, né? Eu costumo dizer que é um modelo win-win-win, né? Qual que é a proposta de valor nossa? Dar acesso ao mercado brasileiro a soluções de ponta, inovadoras, que de fato resolvem o problema de cyber no Brasil. A preços acessíveis, a custo acessível. Então, o trabalho que a gente tem constante, isso fica em parte comigo também, até um dos motivos do porquê eu resido fora do Brasil é para isso, é para estar lá nos mercados, redes de startup, aceleradoras, novas tecnologias. Então, a gente fica monitorando. Quando a gente encontra alguma coisa, a gente fala, bom, aqui tem produto interessante para o Brasil. A gente começa a conversa com a empresa e a gente olha para diversos fatores para decidir se a gente traz para o Brasil ou não. E a que nível de intensidade. Se a gente vai abraçar aquele produto ou empresa e virar um parceiro exclusivo deles no Brasil para fazer a estratégia de go-to-market, né, tudo. Vendas, marketing, PR, tudo que tem que ser feito. Ou se a gente vai só simplesmente colocar aquele produto no portfólio e trabalhar o mercado normalmente. E essa parte financeira é onde a gente bate muito com o fabricante. Isso, inclusive, acontece muito. Soluções, às vezes, que a gente tem no portfólio, antes da gente trazer, a gente sempre escuta, um cliente tal ou um parceiro tal tentou abordagem com a empresa nos Estados Unidos ou Israel, enfim, onde for a sede, e, nossa, não viabilizou. É muito cara e não sei o quê. Porque não foi feito esse trabalho que a gente faz de tropicalizar a parte financeira também, né? Não só discurso de vendas, não só tecnologia, mas o financeiro. O Brasil é um mercado muito bom, muito grande, mas o bolso nosso é limitado, ainda mais quando a gente fala de câmbio, né? Pegar uma solução em dólar, traduzir para reais, acaba, né, ficando caro. Então, o trabalho que a gente faz é de trazer a solução a preço adequado. A outra coisa é para o fabricante. Um fabricante que queira vender no Brasil teria que montar a sede própria, um escritório próprio, contratar pessoas, ou o que muitos fazem, que vocês devem ver bastante, contrata 1, 2, 3 pessoas nos Estados Unidos que falam português, um está no Texas, né, um está na Flórida, ganhando salários de Estados Unidos, e aí depois de 1, 2, 3 anos, quando cansa aí de bater, né, em ponta de faca, né, murro em ponta de faca, desiste e fala, não, Brasil é muito complicado. Brasil é difícil. Então a gente viabiliza esses dois lados. Né? Por a gente ter custo Brasil, experiência já de 14 anos, a gente já sabe um pouco, né, como trazer a solução e como apresentá-la ao mercado. Então é uma constante busca por essas soluções. Inclusive, a gente todo trimestre está avaliando 1, 2 ou 3 soluções para pôr no portfólio. Eu acho que é bem interessante porque vocês trazem soluções muito novas, né? Isso também é interessante, porque algumas empresas grandes, a gente vê, né, Suzana, que acabam trazendo soluções já até ultrapassadas, né? Isso acontece muito. A gente procura olhar para esses pilares, né? Tem que ser uma solução que de fato resolva o problema, que de fato esteja num valor financeiro palatável para o mercado brasileiro, porque não adianta solucionar o problema, mas você vai conseguir vender para meia dúzia de empresas multinacionais brasileiras gigantescas, né? O Brasil, pelo menos na minha visão, tem um mercado muito... se olhar numa distribuição estatística, né? Ela é bem skewed para um lado, né? Você tem meia dúzia assim, de empresas gigantescas com poder de aquisição, que não importa o preço, né? E até, vamos dizer assim, pensa em dólar, né? Para projetos. E aí você tem um segundo tier
já um pouco mais restrito a capacidade de investimento, e aí o que eu costumo dizer, um Montoeira long de tail gente. de tudo, né, que você possa imaginar, às vezes até de empresas com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, que estão no começo do processo de maturidade de cyber. É ótimo você falar de maturidade, que eu ia te perguntar isso, eu até escrevi aqui. Que tipo de empresa você acha que já está mais madura para esse tipo de solução? Que já entendeu o que precisa, enfim. Em geral, tem uma correlação grande, pelo menos na minha visão, entre tamanho do bolso e a maturidade. Então, quando você olha para os setores tipo telecom, fintech, bancos tradicionais, Isso. o céu é o limite, né? O orçamento é grande, eles têm equipes gigantescas de cyber, muitas vezes muito maiores do que os próprios integradores, né, implementadores de cyber. Então, ali tem uma maturidade grande. Os produtos que a gente geralmente tem nesse tipo de cliente são os nossos de vanguarda, o cutting edge. São soluções, então não é o trivial, né? Tudo que o mercado fala, vai dar exemplos aqui, né? XDR, um MDM, um CIEM, um SOAR. Não, esses caras estão olhando para outras coisas e geralmente os produtos do nosso portfólio que apetecem eles são esses. Mas a gente não pode esquecer dos outros 99,9% do mercado que precisa de cyber, e esse é o objetivo nosso, né? Democratizar o acesso às soluções de cyber, que não vão ter dinheiro, né, para fechar um projeto de $1 milhão por ano, sabe? Isso não faz sentido, não para de pé. Então aí a gente tem um pool de soluções para atender esse mercado. E aí a gente vai desde o arroz com feijão, né, trazer o cara para a conversa de cyber. Geralmente são empresas que têm uma área de TI, mas não tem ninguém dedicado a cyber, porque, né, o management ainda não viu o porquê, vamos dizer assim, né? Embora toda hora saia a notícia, né? Sim. O Pix, não sei o quê, né? Outros escândalos aí que a gente viu nas últimas semanas. E mesmo assim as pessoas, né, acabam não se mexendo, até por uma questão cultural do business. Então o nosso trabalho é trazer essa empresa, essa equipe, né, tipo, catequizar o cara no mundo de, sabe, vem cá, ó, você tá muito descoberto aqui precisa de um trabalhinho, precisa melhorar o processo. Então a gente tem soluções de auditoria de dados, classificação de dados, parte de identidades, né, PAN, IAM, IGA. Falar um pouco, né? Então, eu gosto de perguntar sempre assim, o que na prática... A Suzana adora na prática. Eu adoro na prática. O que na prática a tua solução, eu acredito que você não possa falar do portfólio inteiro, porque deve ser grande, né? Mas assim, os teus top de linhas resolvem para os clientes. Olha, em geral, né, vai muito... Escolhe umas assim e fala pra gente. Perfeito. Os que são o que os tá melhores. muito em voga agora. Acho que o mercado voltou a entender a importância do DLP. O que é DLP? É o Data Loss Protection. Então, voltou até para questão de auditoria de dados, classificação de dados, esse olhar um pouco mais de governança, né? A parte do DPO, de DPR. DLP voltou com força. A gente vê o mercado tracionando essa parte de identidades, inclusive os últimos acontecimentos de invasão, acho que também, né, estão enfatizando essa necessidade. Então, o IAM, IGA, né, o PAN. A gente tem tido bastante tração no mercado de desenvolvedor. Então, quando a gente olha para DAST, SAST, SCA, né, que é um mercado bem específico. Inclusive, a gente está trazendo uma solução... a gente já tem duas soluções nessa frente. A gente está trazendo uma outra que faz, através de gamificação, a correção do código no processo já de desenvolvimento. Então, o desenvolvedor está ali criando o aplicativo, a solução está lendo o que ele está fazendo, e se ela detecta que tem alguma coisa que não está seguindo a melhor prática de código, quanto à segurança, ela já intervém e ensina para ele o jeito correto de fazer. Olha, né, já em loco. Então, você não só tem o ganho de corrigir o código, mas também ter os seus desenvolvedores não cometendo esse equívoco numa próxima. Agora, eu te pergunto uma coisa aí, você tem pessoas acompanhando ele? Pessoas do seu time acompanhando? Ou você entrega o produto e sai? Depende do modelo, mas agora, faz 1 ano e meio, a gente pivotou o modelo de negócio nosso. O Brasil é muito extenso, muito grande, é muito difícil a gente atingir todos os cantos do Brasil e cumprir com o objetivo que a gente comentou de democratizar o acesso a cyber. Então, ao invés da gente ficar tentando bater numa porta em Recife, uma em Porto Alegre, no Mato Grosso, vamos trabalhar com os VARs e os MSSPs dessas regiões que já têm sucesso, já têm know-how. Vamos trabalhar com eles, né? O cliente já confia na relação com ele. Né? É uma questão só da gente
ter o acesso e eles verem o portfólio. Uhum. Então, geralmente, quando precisa de um serviço mais detalhado, os nossos parceiros cuidam. Ah, você trabalha com A gente está funcionando mais com o suporte na retaguarda. Uhum. Então, o parceiro precisa de um suporte, um treinamento, um troubleshooting de alguma coisa, a gente está junto. São integradores. São geralmente integradores, MSSPs. Temos também bastante VARs, mas em geral é o pessoal com mais mão na massa, que entrega um serviço na ponta. Então a gente fica como um enabler para ele atrás. E você treina eles para poder treina entregar. eles com cursos, treinamento, um webinar, com certificações. E eu costumo dizer isso bem, bem claro, porque quem está ouvindo talvez vai dizer que a gente é um distribuidor. Não está errado. Mas a gente é um hub, né? A gente é um hub. A gente se coloca como um hub de cyber, porque querendo ou não, o distribuidor tem um ranço na palavra, acho que vocês vão concordar, né? Geralmente o pessoal acha que o distribuidor é muito passivo. Só pega e vai. Fica lá emitindo licença, né? E não faz muito. Não é isso que a gente está se propondo. Toda demo, todo trial, POC, toda implementação, todo treinamento, até mesmo com o cliente final, a gente está junto com o parceiro. A gente ou até às vezes o fabricante, dependendo da complexidade de um projeto, a gente traz o fabricante junto e fala, cara, entra na reunião para ajudar a gente tecnicamente. Então não é simplesmente né? Vá ao mercado e me avisa se você vendeu. A gente está junto em cada passo. Então é uma extensão da equipe do parceiro. Tá. Né? Tá ótimo. Bom, aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre as principais marcas que a Icon representa atualmente. Você poderia nos dizer quais são? Hoje a principal com quem a gente trabalha, eu digo principal porque eles têm o portfólio mais extenso, é a Netrix. E a gente tem uma parceria com eles há 7 anos, se não me falha a memória. Então é onde a gente acaba devotando um pouco mais de esforço, porque o portfólio deles é muito extenso. Inclusive, as partes que eu comentei de dados, de acessos, eles cobrem. Então, naturalmente, a gente gravita muito em cima do portfólio deles. A gente tem parcerias um pouquinho em menor escala com essas soluções de DAST, SAST. Então, por exemplo, a gente vende Veracode no Brasil, né, em parceria com o distribuidor deles. A gente vende Absolute e SixSense, que são soluções... Essas me permita comentar. SixSense a gente trabalha há 14 anos, desde que a empresa começou. É uma solução de endpoint. Então, vai fazer de tudo, do inventário até a gestão de vulnerabilidade de endpoint. Atua em Linux, Mac, Windows, ou seja, é totalmente cutting edge naquilo que ela se propõe. Eu sei que é um mercado um pouco mais comoditizado, mas ela entrega de um jeito super interessante. Com IA, uma parte que eles chamam de Cortex, né, que com a IA você já consegue orquestrar toda a solução. Eles foram adquiridos pela Absolute, então a gente agora herdou o portfólio da Absolute. E uma das soluções deles, que é interessantíssima, atua a parte de cyber na BIOS, antes do sistema operacional. Então, você consegue, antes de botar, antes do Windows entrar em operação, você consegue tomar uma ação, né, no kernel, ali no core do computador. Então, tem bastante coisa interessante em termos de portfólio, né, diferente. Agora, até por coincidência, acho que a gente está no trimestre... Né, mais, no último trimestre. E o mais ativo para a gente meu Deus do céu. e o mais ativo de prospecção de novas soluções. A gente está agregando agora acho que umas 8 soluções, se não me falha a memória, para dentro do portfólio. Quantas tem no total? Uma boa pergunta. Acho que a gente deve estar beirando umas 40 e poucos. É muita coisa. A gente vai pondo, mas às vezes vai tirando algumas que a gente entende tá. que não, que já não é mais o momento, ou o produto não é mais competitivo. A gente põe, né? Não e tem vai jeito. fazendo uma seleção, né? Do que é mais em conta, vamos dizer, mais barato. O mercado de requer cyber menos muda muito, né? investimento, mais leve, mais rápido. Vocês conhecem isso muito melhor do que a gente, né? Não, muito melhor não, mas a gente... Mais um pouco. Vocês estão, com todas as pessoas. A gente conhece um pouquinho. Você deve saber mais a dor que está apertando aí todo Muda mundo. muito, né? Eu brinco, né, com toda humildade aqui. Eu tive agora na Black Hat. Comecei, né? Como sempre, eu ando nos corredores lá das startups e tem até empresas que são menores que uma startup. É quase que um projeto. Micro startup. E um monte de sigla lá que eu olhei e falei, nossa, mas o que é isso? O que é essa sigla? Tendo que dar Google. O que é isso? Nunca ouvi falar. Porque muda o tempo todo. Não tem como. Né? O mercado de cyber... Até a gente tem uma coisa no Crypto ID que quando a gente recebe um release, um artigo, enfim... a gente toma esse cuidado. Qualquer sigla a gente coloca o significado em inglês. Todo mundo sabe o que é porque o que. Muita gente, até é bom você saber, que eu não tinha falado isso para você, que a gente tem um
uma audiência assim, bem interessante, porque a gente fala com C-Level, né, Suzana? São pessoas que vêm conhecer o universo de cyber, principalmente, ou de não só cyber, mas também de soluções como inteligência artificial, biometria, identidade. E muitas delas são pessoas que precisam, que estão no board das empresas, precisam entender do que se está falando. Então, a gente toma esse cuidado por essas pessoas. Sim. O profissional de cyber ou de tecnologia não tem problema. Ele não vai se incomodar porque a sigla está escrita Mas, ali. sendo bem franco, né? Ah. Eu duvido que tenha um profissional de cyber que saiba todas as siglas do nosso mercado. O É. mercado é tão extenso, é E impossível. tem algumas É impossível. siglas que significam várias coisas. Exato. Não, e tem muitas que eles criam também. Para criar um novo mercado, um novo nicho, cria-se uma nova Muita. sigla só para dizer, ó, não Transforma tá no aquilo Gartner ali. ainda, uma sigla nova. Exatamente. E a gente tem uma audiência muito jovem. Nós Legal. temos, a Suzana que vai me ajudar aqui, Fala. 22%, Suzana, 25. 25% Ela é a dos de, números, né? de 18 a 34, Não, 24. 24 anos. Ok. Eles são muito novos. E não vem aqui saber do último telefone, porque a gente não fala disso. Então, a gente sempre toma muito cuidado, porque você está formando, você está falando aqui, Sim. você está falando para gente jovem, você está falando para pessoas que, assim, um pouco mais de estrada, tem uma trajetória maior, mas que precisam entender desse universo, pelo menos para entender o que é. E eu acho que o que é interessante, até agora ele falou bastante das soluções, mas vamos falar de gente, né? Você gosta, no outro dia você estava falando que você gosta de pessoas. Então, conta pra gente como é o perfil dos seus parceiros, dos seus clientes, como é que essas pessoas se envolvem nas soluções, que eu acho que isso é muito importante. Você já falou que você tem o apoio dos fornecedores, eu acho Sim. que isso é bem, bem interessante sentir esse relacionamento. A gente tem, né, obviamente, do lado institucional, a gente tem um programa de canais bem desenhado, bem definido, né, um channel manager liderando esses esforços, e a gente segue isso à risca. Então, como todo programa de canais que vocês devem conhecer, né, tem investimento que a gente faz junto com o parceiro em marketing, no que ele precisar, toda a parte de treinamento, acesso aos cursos, certificações e tal. Mas tem um lado humano da coisa, que é a gente customizar ou flexibilizar de acordo com a maturidade ou o momento que aquele parceiro está vivendo. Tem parceiro que está com a gente, que tem uma bela de uma equipe de cyber, dia seguinte tá rodando e vamos embora. E tem parceiro que tem um pouco mais de pegar na mão, de estar junto, né, de falar, vem cá, né, ó, tem essas estratégias, tem isso aqui, vamos fazer algo junto, vamos fazer um evento, vamos divulgar o trabalho. Então, a gente faz um pouco de tudo, né? De norte a sul do Brasil e dependendo da indústria, tem de tudo, como vocês podem imaginar. Né? A gente é muito seletivo no programa de parceria, a gente só trabalha com as empresas que a gente põe pé no taco mesmo, né? Inclusive com questões de governança. Nunca ouvi falar, e a gente até fez um levantamento, então se alguém souber que me corrija, mas eu acho que a gente é a única empresa no mercado de cyber que tem ISO 27001 e 37001. Nossa, que legal. A gente fez esse movimento para 37000 para deixar claro para o mercado a forma como a gente trabalha. As duas juntas, qual que é a mensagem? A gente foca muito em processos, muito em fazer do jeito certo, a gente não joga o jogo errado, né? A 27000, para quem não sabe, é de gestão, e a de 37000 é de anticorrupção, antipropina e etc. Atualmente, Então a gente segue, a gente já, né, sempre seguiu isso à risca, mas a gente quis deixar claro para o mercado, né, acho que a forma de você poder dizer é tirar isso. Falar, olha, é assim que a gente trabalha. Então a gente é muito criterioso nisso. E os teus parceiros, obviamente, têm que seguir também. Tem que seguir as nossas regras, inclusive algumas, né, são bem rígidas e são bem... toma tempo, né, do parceiro. Isso. Mas é também o que a gente entende assim, olha, você quer uma parceria com a gente, que a gente torce para que seja de sucesso, tem um investimento de tempo. ISOs, ou melhoria de processo, é um ganho eterno, né? Tem parceiros que, quando chegam para a gente faz lá o due diligence, ó, precisa melhorar isso, cuidar disso e tal. No primeiro momento é meio que torce o nariz, né? Putz, mas que trabalho, que complicado. Mas é um ganho até para ele. Os processos dele vão melhorar, né? A governança dele vai melhorar. Então é uma coisa que a gente não abre mão. Não abre mão. O time nosso responsável por essa frente bate o pé e fala, não, a gente, enquanto eles não resolverem tais questões, não dá para assinar o contrato de parceria. E tá certo. Você que vive nesses dois universos, né?
o Brasil, a América Latina também, América do Sul também, você estava falando, e os Estados Unidos, como você vê a diferença desses cenários em relação a isso que você está falando? Comprometimento, enfim. Tem diferença, né? Acho que, invariavelmente, todo o mercado nos Estados Unidos é um pouco mais maduro do que no Brasil. Vantagens para a gente como nação e como executivo, empresário no Brasil. Você consegue ver tendências antes que elas aconteçam. Então tem uma vantagem de estratégia. Inclusive tem várias pessoas que ficaram multimilionárias no Brasil fazendo isso, né? Surgiu um aplicativo nos Estados Unidos que faz não sei o quê. Vou criar uma versão no Brasil. Tem vários, né? Então essa é a vantagem. A desvantagem é que a gente sempre está um pouco atrasado, né? E acho que uma das coisas que a gente fala muito no mercado é com relação à capacitação, né? Tem diversas instituições no Brasil, vocês conhecem, que trabalham isso, né? Cursos online, capacitação, mas acho que ainda é muito pouco para o que de fato o Brasil precisa, né? Falando até de um universo extra cyber, não só cyber, acho que isso é uma verdade para tudo. A gente precisa, como nação, entender que sem educação a gente não vai em lugar nenhum. As grandes transformações de economias no mundo nas últimas décadas, pós-Segunda Guerra Mundial, foram através de educação, né? Não vou citar nenhuma aqui, porque senão já os comentários vai ter gente criticando um regime, o outro regime, um governante, o outro governante. Mas se a gente pegar os grandes sucessos de nações que saíram da pobreza para, né, um status já de desenvolvido, a educação foi o elemento, né, o pilar número 1. E o que você traz dos Estados Unidos para cá em termos de aprendizado de mercado? Eu acho que, assim, em geral, né, Regina, acho que Estados Unidos entende que o valor está nisso, está em educação. Então, independente de onde você navega lá, né, você percebe essa preocupação, né? As pessoas entendem que para ela mudar de vida, aquele American Dream, como as pessoas, né, costumam falar, passa por isso. Inclusive, tem muita gente, não vou citar nomes, mas histórias interessantes assim dos fabricantes. Tem vários diretores, gerentes com quem a gente lida nos fabricantes, que você fala, pô, o cara deve ter vindo de uma boa faculdade, deve ter estudado economia, né? Não, você escuta a história do cara, vou citar um aqui sem citar nome. Não, pode citar se você quiser. Ele não fala português, também não vai entender nada. Mas tem um que eu acho emblemático, que é um gestor de um dos fabricantes com quem a gente trabalha. Ele era break dancer, profissional. Nossa! Aquelas danças, né? Pra quem dança tem uma de forma rua. física maravilhosa. Até 4 anos atrás. E hoje ele é diretor de uma empresa de cyber. Então assim... E o que fez ele trocar? Ele estava cansado da vida que ele estava, foi se especializar, foi estudar, foi se preparar, achou um emprego mais ou menos, não era exatamente o que ele sonhava, queria, mas... Um cara que ele conhecia na cidade dele, mexia com tecnologia, ele falou, não, vem trabalhar comigo, e isso foi o alicerce para ele galgar as posições que ele galgou depois. Assim, essa movimentação social não é muito comum, mas os Estados Unidos propicia. Se a pessoa... Aqui não tem isso. A gente que é fã de meritocracia... Aqui, né, não tem isso. Não tem, porque a gente como sociedade não propicia, e eu também acho que falta o engajamento, às vezes, da pessoa entender. Falar, olha... Através da educação, você pode mudar a sua vida. É uma questão de, né, ir atrás. Aqui tem alguns problemas com relação à educação que a gente ia levar um tempo muito grande conversando sobre isso. Tem muitos detalhes, né, que precisam mudar no país, precisam mudar nas empresas. Até em termos de cultura nossa, né, como sociedade, né? Acho que tem algumas coisas que a gente poderia aprender com os americanos. Longe dos Estados Unidos serem perfeitos, não é isso que eu estou pregando aqui, mas tem muita coisa em termos de cultura deles que a gente poderia absorver, né? De eficiência. Só essa necessidade de ter um curso superior que a gente exige, que as empresas exigem aqui no Brasil, que criou uma fábrica de cursos superiores ruins, que as pessoas são obrigadas a fazer. É só para dar de novo check the box, né? Só fazer, né? Então pronto, e às vezes o cara nem fica preparado, mas só isso já é uma diferença muito grande. E acho que o último ponto em relação à educação, a educação muda a produtividade de um país. Aí deixa eu puxar o meu... Né, costumam falar que a gente ficou devendo uma conversa de economia, né? Puxando, quando a gente olha para o que faz um país crescer, a gente pega lá até a equação mais básica de economia, que é a Cobb-Douglas, né? Que é a função de produção de um país, é basicamente o quê? Capital físico e capital humano.
E isso potencializado pelo coeficiente, que geralmente é choques em tecnologia. Então, muitos dizem, por exemplo, agora com IA, a gente está passando por um choque tecnológico, é o TFP, que o pessoal chama, né, em economia. No Brasil, quando a gente olha para isso e olha para os índices de produtividade nos últimos 20, 30 anos, é constante. Ou seja, em geral, não estou com os dados aqui, mas produtividade no Brasil não aumentou nas últimas décadas. E você não consegue aumentar a renda de nenhuma pessoa em nenhum país sem ganho de produtividade. Os grandes pulos econômicos que o mundo deu foram por isso. Sim. Antigamente, o pessoal até faz muita conta, às vezes, em watts, né? Lá atrás, quando você tinha agricultura, você tinha o cara que plantava e colhia na mão. Quanto esse cara produz em energia? Não sei o número, 700 watts no ano. Ok, então é isso que ele vai ter de produção. Aí veio o maquinário, veio a Revolução Industrial. O cara conseguiu produzir mais, logo a renda de todo mundo subiu. E né? Tecnologia, era da informação, agora IA. Você só aumenta a renda de um país se você tiver ganho de produtividade. E a gente não foca nisso no Brasil. Não. Parte é a educação, que é um dos fatores da função. De qualidade. E o outro é capital. Né? Estradas melhores, portos, estrutura, internet, seja o que for. Né? E a gente também, né? Acho que tem muita coisa a melhorar nesse sentido. Tem muita coisa. A cultura do seu time anda com essa... Tem que ser. Com esse espírito. Mindset. Como eu falei, eu acabei de vir do evento da Fundação Estudar e uma das respostas que o Beto Sicupira deu lá, ele falou, cara, porque alguém perguntou, qual que é o DNA da Fundação Estudar? Ele falou, meritocracia. A gente achou que ele ia dar uma resposta, não é inovação? Ajudar o Brasil e não sei o quê. E isso é parte do objetivo da Fundação, atrair pessoas que vão transformar o Brasil de alguma forma. Né? Eu imaginei que fosse Ele falou, inovação. cara, meritocracia. Porque sem meritocracia, nada anda. Então é isso que a gente prega também na empresa. Nossa, a gente podia ficar conversando aqui horas. até de madrugada. Mas, infelizmente, a gente não consegue. Tiago, foi um prazer te receber aqui. Obrigado. A gente deixa aberto para você falar alguma coisa que você não tenha falado ainda e que a gente não tenha perguntado. Alguma mensagem que você queira dar para a nossa audiência. Perfeito. Sobre o seu... Além das que você já deu, né? E sobre as suas soluções e como que te acha e etc e tal. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer. Convidar também todo mundo a conhecer o trabalho da Icon, acho que os ouvintes, né, de vocês, aí, o público que acompanha o trabalho de vocês é o público com quem a gente quer dialogar, então icon.com.br é o site. E acho que as duas mensagens que eu queria deixar é justamente no que a gente falou por último aqui, né? Acho que fazer uma reflexão para as pessoas, os profissionais que estão ouvindo a gente, de investir na sua própria carreira. Né? Então, sendo bem específico, não fazer o job hopping, que a gente vê muito no mercado, né? Ficar pulando de emprego de X em X meses. Até fica aqui a minha contribuição, né? Muitos dos executivos, empresários do mercado hoje, posso dizer claramente, não contratam mais esse tipo de profissional. Vê o currículo, os últimos 4 anos, sei lá quantos empregos, nem chama para conversar. Porque nosso mercado e tantos outros, a construção é de longo prazo. Se você não consegue contar com um profissional no mínimo longo prazo eu sei que é genérico, mas né, algo com começo, meio e fim, fica difícil a gente fazer a segunda parte da minha mensagem aqui, que é um pedido para o empresariado de focar na educação dos seus profissionais. Isso infelizmente, né, a gente não pode delegar para o setor público. Eu acho que o setor privado tem que entender que a construção do nosso mercado passa por educação, passa por fazer o upskill constante desses profissionais, investir nas pessoas. Então, acho que tem as duas coisas da balança. O profissional entender que não é para ficar pulando de emprego, que isso não é uma estratégia benéfica de longo prazo. Tem que ter uma historinha para contar, não adianta. Você tem que ter, eu fiz isso e resultou nisso. Não, quantas entrevistas eu participei, Suzana, você pergunta como é que foi tua passagem em tal lugar, e a pessoa conta um monte de coisa. Não, vendemos o projeto e isso, implementação. Entregou? Você olha, 4 meses. Mas, como? Como? Peraí. Ou eu tô lidando com o Jaspion, né? Aqui, ou tem uma história mal contada, né? Você não consegue ter ownership de alguma coisa se você não, né? Começo, meio e fim. Não se faz nada em meses. Nada. Não. Só filho, né? Olha, esse último recado que você deu é importantíssimo para nossa audiência, a galera que nos acompanha.
nos acompanham. É importantíssimo isso. Eu e a Suzana, a gente sempre fala, né? A gente vê, às vezes, o LinkedIn da pessoa cheio de coisa, mas esse Não, pula, você vê pula assim, 4 meses. Nossa. 14 experiências, o cara tem 28 anos. Eu falei, gente, como é que ele consegue? E muitas vezes, né, permita complementar, assim, buscando título. Busque experiência, busque aprendizado, busque o desafio. Porque isso vai falar por si só. A gente, pegando esse gancho, a gente vê muito currículo assim, né? Em 2023 era júnior, né? Final de 23 já Era diretor. pleno, 24 diretor, no outro ano. Pô, ou, né, enfim, a pessoa literalmente focou em mudar pingar de emprego em emprego para mudar o job title, mas você sabe que não tem experiência por trás. E você não para de estudar. Não. O que você está fazendo agora? Conta pra gente que você está fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, né? Eu concluí recentemente o EMBA Global, que é um MBA em dual degree, né, com a London Business School e a Columbia Business School. É presencial, então eu tinha que todo mês ir para Nova York, ou Londres, ou Dubai, porque a London Business School tem um campus lá. Foi sensacional, uma experiência ímpar, mas obviamente bem desgastante. Inclusive até um agradecimento para minha esposa, porque foi a que permitiu tudo isso. Só para piorar a equação, né? A gente tinha um filho na época de 2 anos e uma filha recém-nascida. Hoje eles estão com 5 e com 3, mas imagina. Nossa, ela sozinha, a gente mora nos Estados Unidos, né? Não tem família por perto, então foi uma logística, uma engenharia heroína. E agora eu concluo em abril o Harvard OPM, que é Owners President Management, que é como se fosse um MBA, vamos chamar assim, voltado para donos de empresa. A diferença que eu costumo dizer, primeiro, o cohort, né, as pessoas que estão no curso são empresários, são fundadores, têm uma cabeça um pouco diferente até o que eles querem do curso, e as aulas são mais horizontais, são mais cross. Então, se a gente está numa aula de contabilidade, óbvio que a gente vai olhar um problema de contabilidade, mas a gente vai olhar esse problema sob a luz de toda uma empresa. Olha, essa decisão contábil ou essa decisão de estratégia de marketing, como isso afeta o meu operacional? Como isso afeta os meus indicadores, o meu EBITDA, porque eu quero fazer um exit? Como que isso afeta posicionamento de mercado, estrutura de custo, CAC, enfim, todos aqueles jargões de business. Então, é uma visão muito mais holística. Então, tem sido muito bom. Então, confesso que estou bem triste que vai terminar o curso já. Tá animada, né? Se tivesse um outro, eu já emendava. Minha esposa vai me matar se eu fizer um outro em seguida. Tem um em SEAD que é maravilhoso. E você não experimentou nem me ainda. fala, nem... Vai lá que você vai gostar. Nem me fala, senão já minha esposa te manda uma mensagem e fala, para. Preciso dar um break aí. Tem que dar até para você assimilar o conhecimento, né? Certeza. Bom, Thiago, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, você está aqui no nosso estúdio do Crypto ID. E para você que está nos ouvindo, siga o nosso canal. Como é que fala? Aperta no sininho, né? Clica o sininho, ativa as notificações e assiste o nosso vídeo. Siga a gente, divulgue, porque assim, você é a primeira vez que você está vindo aqui, tomara que venham várias outras vezes, aí a gente vai falar mais de solução, a gente vai escolher uma solução, contar case, né, Suzana? Isso, tem milhões de formas da já gente... passou por aqui uns cases muito interessantes, e então é isso, a gente já gosta de levar assim com bastante naturalidade, e eu já ia esquecendo de falar do livro. Ixi, menina! Ai, agora eu olhei ele aqui. Olha, esse livro aqui, dá licença, eu vou pegar. Esse livro aqui é A Arte de Empreender. E você vai fazer o quadro final falando do livro. O merchan do livro. Porque o Thiago foi um dos autores do livro. Então, fala um pouquinho pra gente, qualquer projeto ou negócio está escrito aqui, A Arte de Empreender. Fala um pouquinho do livro. Esse livro é uma iniciativa muito bacana da editora Preparando. Esse foi o primeiro que eu participei. São diversos empresários que contribuem com alguma coisa, né, dentro do tema, nesse caso aqui, de empreendedorismo. Eu convido o pessoal que puder ler o livro a ler o meu capítulo, obviamente, que eu tentei deixar uma sementinha de tudo que eu passei, né, em Harvard, em Columbia, o ensinamento da vida. É difícil compilar em tão poucas páginas, mas eu tentei dar alguns ensinamentos que eu tive, né, no livro. Então não é biográfico, não é contando uma história, porque ninguém tem interesse nisso. É algumas contribuições práticas para as pessoas no dia a dia ou para o negócio. E vai sair, e antes que eu esqueça, vai sair mais... Tá vendido aonde? Vai ser vendido aonde?
geralmente com os coautores, né? O pessoal, cada um faz do seu jeito, tem sua página, tem alguma coisa Não assim. tem na Amazon nada disso? Preciso ver. Eu preciso ter Peterson de casa. Como eu tô lá nos Estados Unidos, eu não sei como é que o pessoal tá divulgando. Manda pra gente, Mas eu que a falo gente depois. coloca. põe É, ali a gente pra- nos coloca. na comentários. resenha. E vai sair agora, em outubro, A Arte de Inovar. Ah. E esse tive o privilégio de escrever o prefácio, então consegui colocar um pouco mais de coisa, né, que eu queria passar. No o prefácio é maior, dá para caber mais coisa. Mas com certeza a Tatiana vai mandar pra Pedir gente. para a Tatiana ajudar a gente aí divulgar. É. Tá ótimo. Tá bom, gente? Muito Muito obrigada. obrigada. Até a próxima. Até a próxima.